carreira na clínica escola, que promove o tratamento e escolarização de crianças, jovens e adultos com transtorno do espectro do autismo, síndromes associadas e síndrome de Down. O tratamento vai desde a estimulação precoce até o ensino médio, de forma inclusiva, também com a inclusão no mercado de trabalho, inclusão educacional e social. O Instituto Ser nasceu em 1985 através de um trabalho de grupos de curso de terapia ocupacional. Nós temos sempre o propósito de um tratamento clínico especializado, de ser um centro de referência nacional e internacional, através de um modelo educacional da clínica psicomotriz e da transdisciplina que envolve a família, o educando, a sociedade e a comunidade. Transdisciplinar, porque as metas estão compartilhadas, a equipe está envolvida e comprometida com as necessidades pessoais, individuais, de cada pessoa que a gente trata. A Caminho do Instituto tem a sua identidade hoje nos 7 raios de energia. Na inclusão social, preparar essa pessoa para buscar, para conquistar, para caminhar, para pertencer a um grupo. Hoje são 4 frentes de trabalho. A consultoria clínica, que tem como propósito atuar com intervenções, conteúdos, estratégias diferenciadas e atualizadas no desenvolvimento de cada ser que está em nossos cuidados. O Ser Cultura, que é a frente de trabalho que apresenta à comunidade e à sociedade a inclusão social através da arte, ao mesmo tempo que trabalha os conteúdos pertinentes à cultura geral. O Ser Comunidade, que tem o propósito de oferecer aos familiares e à comunidade espaços terapêuticos e artísticos que permitam se cultivar o entendimento e o respeito às diferenças. O Ser Capacitação, que são os espaços possíveis que ampliam nossa atuação, flexibilizando o pensamento, a reflexão e ações pertinentes ao desenvolvimento do profissional, que apoie, desenvolve ou inclui portadores de deficiência. O Ser Capacitação tem como foco a realização de cursos e palestras em escolas e empresas, além de coachings individuais e em equipe. Essas atividades podem ser desenvolvidas aqui no próprio Instituto, nas escolas, nas empresas, ou no local que o solicitante escolheu. A ideia é que cada área trabalhe para que você tenha uma pessoa integrada, inserida socialmente aos vários aspectos, tanto escola, primeiramente na família. Esse modelo especifica a nossa missão, que está no desenvolvimento de pessoas, promover, educar e crescer, semear valores de forma individualizada, trabalhar cada pessoa para a vida. Instituto Ser, ser para pertencer. Bom, acho que assim a gente fica mais próximo, né, com a imagem de quem nós somos. Então, nós somos uma equipe bastante grande, continuamos sendo uma equipe transdisciplinar. Então, aqui existem todas as áreas que trabalham com essas pessoas. Desde o início, eu estou falando de 31 anos, o Ser teve uma metodologia voltada, centrada na pessoa. Então, nós iniciamos com um trabalho bem humanista, né, seguindo Carl Rogers, quem segue os teóricos aí. Então, assim, haviam ambientes preparados, né, havia essa necessidade, né, que ela permanece até hoje, de saber o que essa pessoa faz. Então, para nós, é muito importante aquilo que ela faz, mesmo as estereotipias. Então, as estereotipias, para nós, têm um significado muito importante. E a ideia de uma transformação
dessas estereotipias, daquilo que ele faz, ou daquilo que ele é capaz de fazer, nos chama atenção e ele permanece até hoje, né? É claro que nessa jornada imensa de 31 anos, muitas coisas, né, foram agregadas ao ser, principalmente outros métodos, né, vieram, vou falar assim, outras metodologias, métodos não, outras metodologias fazem parte hoje, né, do tratamento e da escolarização, porque hoje o ser também é uma escola, né, para o desenvolvimento das habilidades dessas pessoas com dificuldades, né, com deficiência. Mas nós iniciamos dessa forma. E o teatro, a área artística, ela foi ganhando um espaço bastante significativo, né? Eu vou passar um pouquinho, um slide, dizendo assim, quais são as áreas, né, que são atingidas no transtorno do espectro do autismo. Então, a gente vai ver, né, principalmente os prejuízos na interação social, né, e esses movimentos repetitivos, né, essa rotina, essa necessidade de se manter o mesmo, né, persistente nessas pessoas. Então, é o slide mesmo. Né? Então, olha lá. E essas características, não é, fizeram com que as áreas de comunicação, né, e de utilização do corpo, vamos dizer assim, fizesse um grande sentido aqui para a gente. Então, ela foi, você tem 31 anos, eu acredito que ela tenha começado a fazer parte há 25 anos atrás, mais ou menos, né? Então, além disso, a gente vai ver esses padrões muito repetitivos, então a gente havia necessidade de uma quebra desses padrões, né? Desses movimentos motores, a insistência nas mesmas coisas. Então o teatro tem a espontaneidade, tem o improviso, então é por isso que ele faz tanto sentido. E junto com o teatro veio a dança e veio a música, e nós acabamos englobando todas essas áreas, né, em espetáculos, que hoje se tornam espetáculos muito grandes e tem uma projeção na sociedade. E hoje a gente tem a comunidade junto conosco, fazendo realmente parte de um trabalho inclusivo muito grande, efetivo de inclusão. E os sintomas acabam diminuindo, desaparecendo, não é? As estereotipias, as ecolalias, né, acabam sendo usadas de uma outra forma, muitas vezes acabam desaparecendo, né, tornando uma ação, uma fala mais cotidiana, né, mais normal. Você não gosta muito dessa palavra. Mas é isso. Você não... Né? Então, mas passa pelo outro slide. Para um pouquinho. Isso. Então, vamos jogar a imagem. Esses grandes espetáculos, eles começaram a... vamos falar, depois a gente joga a imagem. Esses grandes... Tá todo mundo ouvindo bem? Faz um sinal de joinha, tá todo mundo ouvindo bem? Joia. Deu para entender até aí? Não. Sim, dá para ouvir perfeitamente. Muito obrigada. Eu acho que esses espetáculos começaram a ganhar esse grande porte com a comunidade há 10 anos atrás, né? Sim, 12 anos atrás. E cada vez mais, né, mais pessoas, né, de todas as áreas acabam fazendo parte hoje. A gente vai começar a falar
de um dos espetáculos. Nós vamos começar a falar do Love. Vamos começar a falar. Eu acho que antes de falar do espetáculo, eu gostaria de partilhar com vocês a minha experiência, como eu comecei a fazer teatro com essas crianças, né? Que, a princípio, eu vinha não para dar aula, eu vinha para ter aula com eles, né? É estranho, né? Você se colocar no lugar do outro. Porque, como eu disse, toda a metodologia teatral, desde do básico a uma expressão corporal, a uma dicção, a uma colocação no palco, eu tive que dar um outro sentido a isso, para todos aqui. E isso só foi possível, eu acho que a primeira coisa que eu aprendi a fazer teatro com as crianças com TEA. A primeira coisa, o vínculo. Sem vínculo não acontece nada. Como você estabelece esse vínculo? Às vezes com um olhar, às vezes você entrando com uma brincadeira, né? Às vezes você tentando fazer com que a janela abra e você consiga um toque, um olhar, né? Sem isso acontecer, não é possível realizar nada. E quando eu falo realizar nada artístico, eu não estou falando só ele no palco, estou falando dele fazendo o cenário, estou falando dele cantando, estou falando dessa criança dançando, buscando movimentos, ou numa estereotipia, ela dá um outro sentido. Se ela tem um movimento aqui, o que eu posso transformar? Eu posso transformar num leque, eu posso transformar para calor, né? Então essa primeira ferramenta é importante, o vínculo, né? Aconteceu hoje de um aluno novo chegar aqui no SER, e aí nós temos que ter essa ligação, temos que ser astutos também, né? E muito perceptivos. Um aluno que chegou, né? Então eu tinha que fazer esse primeiro vínculo, que é importante, é o nosso cartão de visita. Então, esse aluno, eu percebi que no portão o pai era como eu, era cabeludo. Já deu uma dica, deve gostar de rock. Já pensei, né? Ó o estereótipo, né? Já pensei. Então, quando esse menino veio para a sala, na brincadeira, eu coloquei um rock, eu vi que já o olhar mudou, então, quer dizer, eu acho que ele escuta, né? Então, nisso, a gente, com o ritmo da música, a gente se aproximou, já teve um olhar, já teve uma troca, e aí começou a fluir um trabalho, né? Então, eu aprendi muito, né? E aprendo ainda. E essa troca, ela tem que ser renovada sempre. Sempre, né? E quando eu fui chamado aqui para o SER, além de vários espetáculos anteriores, alguns fizeram muito sentido. E nós fizemos os trechinhos desses espetáculos para passar para vocês, tá? O que nós vamos passar daqui a pouco é Love, 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 o nome do espetáculo. É uma adaptação de O Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Para quem não conhece, né, é uma das comédias mais encenadas no mundo de Shakespeare. E como fazer? Nossa, mas já estão falando de Shakespeare? Sim, né? Porque o vínculo foi estabelecido há muito tempo. Né? Então, até chegar ao Shakespeare, né, muitas cenas pequenas, quando eu falo assim, cenas pequenas, cenas aqui dentro do Instituto, né, com doses meio homeopáticas, para irem se acostumando com o fazer teatral. Né? Você não pega na pedagogia, você começa a estudar hoje, você já vai fazer uma prova de Paulo Freire em seguida, né, se você não conhece a metodologia dele ainda. Então, o teatro é a mesma coisa. Nós vamos a doses homeopáticas. Como é que você olha para o público? Como é que você faz essa marcação? Como é que você entra no palco? Como é que você faz a sua ação? Então, tudo isso, sabe, é bem trabalhado, com muita paciência, com a mímese,
né, que eu acabei de falar, com o mínimo, você trabalhando o mínimo para tentar atingir o máximo. Então, muita água rolou até nós chegarmos em Shakespeare. Tá. A história também tem que ser adaptada. A história tem que ter uma linha de conduta para que eles possam entender, né, e se apropriar da história. Então, ela tem que ser divertida, ela tem que fazer um sentido. Né? A história de Shakespeare já é complicada, né? Porque ele está misturando mitologia grega com mitologia nórdica. Então, tem reis, tem um pouco da história grega, depois tem faunos, tem fadas, né? Então ele entra tudo, ele joga essa história de amor, né? Que é no solstício de verão, que no caso seria para a gente o solstício de verão me corrijam, o solstício de inverno no meio do ano de verão é a noite mais, que seria o Natal, né? Seria o Natal, seria no dia 25 de dezembro, que é o solstício, onde o dia é mais longo. Né? Então, esse espetáculo, até isso, né? Quem foi Shakespeare, o que é o solstício de verão, contar isso de uma forma esmiuçada, né? Para que eles possam entender e gostar da história. Então, nós fizemos esse trabalho durante um ano e nós trabalhamos no ser da seguinte forma, né? O tema do espetáculo, ele é em toda a rede. Existe um grande projeto pedagógico e o teatro, a área artística, vai escolher um deles para ser trabalhado. Então, eu lembro que nós trabalhamos quando foi Love, nós trabalhamos muitos poemas. Eu não me lembro exatamente qual era o projeto, o grande projeto, mas todas as áreas, elas culminavam, né, com um grande tema e todas as ramificações disso chegaria a um grande espetáculo. Então, nós estudamos, assim, Shakespeare, quem foi Shakespeare, qual foi a época de Shakespeare, né? A matemática, qual o ano, aonde fica a Inglaterra, aonde fica a história que se passa na Grécia, aonde fica a Grécia, né? Quantos habitantes tem na Grécia, por que essa história foi importante. Então, a história, através de todas as nossas disciplinas, como matemática, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, então todas elas, né, todas as áreas, elas pegam elementos do espetáculo para ambientar, né, o nosso educando, tá, nas suas disciplinas, para que ele faça parte do espetáculo e, ao mesmo tempo, esteja aprendendo com ele. O grande, em algumas áreas, o propósito era qual era o seu sonho. Nós trabalhamos os sonhos de todos eles. Né? Então, tudo isso, né, essa bola que gira em torno do espetáculo, a apresentação no palco, e eu sempre falo que apresentações no Instituto Ser são 2 espetáculos, tá? São um que acontece no palco e o que acontece nos bastidores, né? Nos bastidores, né? Porque alguns ainda não estão habituados a... Quem faz teatro sabe, você está numa coxia, é outro ambiente, a luz, ela, sabe? Então, até isso nós ensaiamos, né? Um outro ambiente para ele chegar no palco. Como que é um camarim, qual é o trajeto do camarim até o palco. Ele tem que chegar um pouco mais cedo para se maquiar, ele tem que botar um figurino. Falamos para eles que a maquiagem no teatro é importante, alguns se negam, né? Principalmente alguns meninos, não, isso é coisa de menina, tal. Então a gente cria uma história, maquiagem no palco, é que nem protetor solar, né? Quando a gente vai na praia, a gente passa um protetor solar, por quê? Porque a luz é muito forte, né? Então a gente se protege. Então no teatro, a maquiagem serve também para isso, está protegendo você da luz que tem um refletor, né? Então tudo isso, todo esse universo, tá, é trabalhado para que ele possa se sentir à vontade no palco. Tá? Então, nós vamos passar um trechinho desse espetáculo, que é uma adaptação nossa de Sonhos de uma Noite de Verão, de William Shakespeare, e nós intitulamos Love, 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 Amor, 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 com música
de nada mais nada menos do que dos Beatles. Para quem gosta, o espetáculo todo foi com músicas dos Beatles. Tivemos banda ao vivo e tudo. Então, é um pedacinho. Pode? Os nossos 3 educandos
Vamos ver passar só isso. Os passos sutis e conjuntos. Não, deixa na parte, pode chegar. Isso, já vamos voltar com eles. Senão, vai virar sessão pipoca. Posso? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Deu para vocês ouvirem bem o áudio, a cena? Não, o áudio ficou cortando, as pessoas colocaram no... Acho que pela apresentação foi uma pena, foi cortando. Eu tive o prazer de assistir Love, 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 foi muito lindo. Ai, gente, desculpa, peço perdão pelo problema técnico, tá? Eu estou vendo aqui, a Priscila está falando, o áudio estava com eco, desculpa. Deixa eu resumir a história do... Isso que vocês assistiram, no final do Sonho de uma Noite de Verão, tem aldeões, né? Tem camponeses que vão mostrar um espetáculo para o rei, para eles ganharem dinheiro, ganharem ouro, né? E eles resolvem fazer a história de Píramo e Tisbe, né? Para quem não sabe, é uma lenda celta, né? Píramo e Tisbe, que vamos dizer que bebe na fonte depois o Romeu e Julieta, né? Que é um casal que marca um encontro, né? E que depois acaba morrendo, né? Então eles fazem isso, como eles não eram atores, né? E olha que legal, eles foram atores num espetáculo e fazer eles entender que eles não eram atores no palco para fazer esse espetáculo, né? Então olha como é um trabalho bem articulado. Então esses camponeses chegam à frente do rei, né? Do rei Teseu, e mostra esse espetáculo de uma forma muito amadora, muito divertida. Então, nós tivemos esse recurso do teatro de rua, né? Nós aprendemos a fazer teatro de rua, que era aquelas coisas falsas, né? Com sangue falso. Então, nós trabalhamos essa intenção para ela não ficar pesada, ao mesmo tempo divertida, e que eles se divertiram, né? E que eles adoravam fazer essa cena, né? Então, esse foi o desfecho do Love, Love, Love. Tá? Eu acho que nós temos mais alguns vídeos, mas eu acho que o tempo vai ficar muito escasso para a gente levantar perguntas depois, né, Flávia? E eu estou com medo também que os áudios também, eles deem essa brecada, né? Façam esse eco, para que vocês... depois a gente passa o link do YouTube para vocês... É isso que eu ia perguntar para vocês, se vocês têm esse link em algum lugar, e daí a gente passa para... Até se vocês quiserem, a gente pode pôr aqui no chat, depois as pessoas procuram. Sim. Daí elas procuram e vão vendo, porque eu acho que né, a gente está ao vivo, vai mostrando, eu acho que o som fica ruim mesmo, né? Não. Nós tínhamos mais a sequência, mais outros trabalhos. Melhor não, vai que dá. Esse foi o Love, Love, depois nós tínhamos Robin Hood. O Robin Hood também, o grande motivador do Robin Hood, nós temos que nos atear com a realidade, né? Vocês lembram da época dos 20 centavos, né? Todo aquele rebu que aconteceu
né? Todo aquele estopim que deu no país por causa dos 20 centavos do ônibus, que envolveu outras coisas, que não é o importante falar agora. Então, isso motivou o nosso espetáculo. Que voz teria hoje na sociedade que levantaria contra todas as injustiças? E aí veio o nome Robin Hood, né? Então, o tema foi Robin Hood. Por quê? Porque por causa das injustiças que tem aquele chavão do homem que tira dos ricos para dar para os pobres, enfim, né? Mas não era só isso, era uma pessoa que levantasse a voz contra as injustiças que estavam acontecendo. E calhou com aquela comoção nacional dos 20 centavos, né? E aí a temática foi Robin Hood e o mesmo esquema. Vamos aprender a matemática, como é um castelo, qual é a medida de um castelo. Então, a Inglaterra, onde fica, as histórias medievais, como era a sua vida na época medieval, né? E como eram as danças, aqueles que têm alguma dificuldade motora, aquela que nós chamamos hoje de dança circular, né? A dança circular, ela se originou nesses rituais pagãos, né? Em que a pessoa dançava em homenagem aos deuses da terra, do ar, da colheita, dançava para ter uma boa colheita, né? Aí também é oriundo da nossa festa junina, as quadrilhas, né? Quando você pega a dança circular, ela tem muito dessas danças típicas europeias que depois os portugueses nos trouxeram, né? O que nós adotamos como as quadrilhas. E isso facilita com que a gente também trabalhe com aqueles com maior dificuldade, né? Mesmo aqueles com dificuldade de entendimento da própria história. Então, a gente também coloca um personagem. Nós utilizamos a abelha, que fazia o mel do padre, né? Para os pequenos. Então, os pequenos foram as abelhas. Né? E o que as abelhas faziam, qual é o movimento da abelha, qual é o som da abelha, né? Então todo esse simbólico, né, a gente trabalhou junto aos pequenos, né, e junto àqueles com maior dificuldade. E essa dança circular, onde você tem né, a roda, né, estar presente, estar vendo um ao outro, nos facilita para a imitação, né, que é um dos tópicos muito importantes do tratamento do autismo. Sim, não difere muito de estar, né? Estar no palco tem que estar por algum sentido, tem que ter algum sentido. Ele tem que ter isso dentro, né? O nosso trabalho é fazer com que ele acredite na história, né? Que ele participe. E quando eu falo de participar, né? Voltando para os verbais, às vezes, né, com textos, para os não verbais, com movimento, para os nossos pequenos, uma coreografia em que, às vezes, ele utiliza um objeto, né, cênico para que ele execute os movimentos, né, ou com o apoio de algum profissional, mas ele tem que ter um sentido, sempre, não fazer, né, uma coisa avulsa. Isso é desenvolvido na história. Então, depois do Robin Hood, nós trabalhamos com o Dom Quixote, que é também o sonhador, né? E foi muito legal o que nós fizemos com o Dom Quixote, porque na história original do Cervantes, nós temos o Dom Quixote, a Dulcinea e o Sancho Panza. Esses três personagens, né? O que nós fizemos no Instituto? Todos os meninos, né, eram o Sancho Panza, que tinham texto. Os que não tinham texto, sabe? Os que não tinham, né, no caso, a verbalização, eles faziam Dom Quixote quando ele agia. Quer dizer, pegamos no corpo. Então, quando o Dom Quixote lutava, né, contra o moinho, era um dos nossos educandos que não tinha verbalização. Então, nós dividimos toda a equipe, todas as meninas foram Dulcineias, né? Todos os meus meninos foram Dom Quixote, e todos os outros meninos também foram Sancho Panza. E é o mesmo processo. Vamos adaptar a história, fazer com que a história seja entendida, né, por todos, que ela tenha um significado, né, emocional e simbólico, né, que faça sentido.
e para que quando ele for apresentar, né, ele haja como artista. O artista é aquele que ensaia, está enjoado de ensaiar, quando ele pega no palco, ele faz tão verdadeiramente que é como se tivesse feito a primeira vez. Né? Interpretar é fazer tudo aquilo que eu ensaiei tão perfeito que parece que eu estou fazendo pela primeira vez. Né? Esse conceito a gente também consegue passar. A gente faz, né? Tudo porque houve um vínculo, houve a mímese, houve... Tá vendo? É um processo lento, né? É um processo que vai caminhando devagar, né? E com a máxima do Antoine-Exupéry. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. A autoridade repousa sobre a razão. Forte, né? Isso funciona. Eu entendi essa frase, fez sentido depois que eu estive trabalhando com eles, né? Isso é fantástico. Então, depois do Don Quixote, teve o Quasimodo, que é o Corcunda de Notre Dame, né? Notre Dame de Paris. Que nada mais, nada... Sabe, o Quasimodo, né? O Corcunda de Notre Dame, já representa o especial, o excluído, né? Aquele que ninguém quer olhar. Então, a identificação que eles tiveram com esse personagem, Quasimodo, né? Que é aquele que é um especial, que é um excluído, que tem um problema físico, que as pessoas não acreditam, né? Que tem vergonha, que é totalmente, a imagem dele é totalmente escondida dentro de uma catedral, dentro de uma casa, né? E ele é protegido dentro dessa casa, e quando ele sai, sabe, o simples fato dele se mostrar, né? A imagem, sabe, ofusca o nosso olhar, né? Então nós fizemos eles entender que além do Quasimodo, existe também um outro povo excluído, que são os ciganos, né? Que fazem parte da história. Então a história já é uma história de exclusão, né? Em que um poder autoritário, né, vigente da época que Victor Hugo escreveu, né? Esse poder vigente exclui essas pessoas, né? Elimina essas pessoas, né? E essas pessoas esquecem de ver o valor que essas pessoas têm, né? A dignidade, a competência. Não, ela é julgada pela aparência ou por uma razão social, no caso dos ciganos, né? Então tudo isso, né? Foi passado para eles juntamente com a história. Era uma cena muito bonita que acontecia, que quando o Quasimodo é chicoteado, né, em praça pública, os nossos educandos não queriam fazer essa cena, porque eles se sentiam no lugar do Quasimodo, né? Então houve choros aqui, a gente foi falar, não, olha, eles não queriam entender, eles não admitiam que o Quasimodo apanhasse, né? Eles não admitiam. Então, nós tivemos que buscar na história, olha, aconteceu por causa disso. Às vezes, é muito complicado, às vezes é muito... como a gente pode dizer? Eles, sabe, é muito introspectivo, né? Então, você tem que saber lidar, né? Volta todo aquele laço, aquele vínculo, aquela mímese que você construiu, então você consegue mexer em coisas lá atrás para alterar, né, para que ele consiga entender aquilo que ele está vivendo no momento, né? Então foi muito difícil, né? Foi um espelho que aconteceu, né? Eles se vendo sendo maltratados numa história, no caso do Paulo, né? Então, o Quasimodo nós fizemos há 10 anos atrás, fazendo a homenagem aos 20 anos do Instituto Ser, e repetimos ele o ano passado para os 30 anos do Instituto, né? Então, ele fez tanto sentido aqui
para toda a equipe, e principalmente para os educandos, que a Cláudia, aqui né, do Instituto, resolveu reapresentar esse espetáculo, né, nos 30 anos. Esse ano, infelizmente, a gente, né, não pôde construir nada, né, mas as lembranças continuam, e ainda estamos tendo esse contato com eles online, né, para não distanciar tanto, né. Então, a gente vai passando pequenos exercícios, né, e é dessa forma que a gente conta a nossa história aqui, né? É muita coisa ainda para falar, e é muito, né? Eu espero, a gente foi salpicando algumas coisas, mas assim, o trabalho é bem mais detalhado, né? Eu quis dar uma pincelada em tudo isso. A gente ainda tinha mais 2 vídeos para passar para vocês, mas acho melhor não, como a gente já combinou, a gente passa depois, né, no site do Instituto, para vocês darem uma olhada, né? Eu sei que teatro também é assistido pelo vídeo, tem esse distanciamento, mas pelo menos dá para dar uma pincelada do que a gente faz aqui com eles em relação a espetáculo. Muito bom. Falando, né, e contando ali um pouquinho. Eu não sei se as pessoas que estão participando, se tem alguma pergunta, se querem falar, né, colocar alguma coisa, se com alguma dúvida. Então, acho que a gente abre um pouquinho para as perguntas, né? Se alguém quer falar alguma coisa. Fala, gente. Eu tenho uma pergunta. Pois não, Josiane? Isso. Pode falar. Eu queria saber se em algum momento, quando as crianças se recusam a encenar, né, algum acontecimento que se passou em algum personagem, se vocês abrem espaço para que eles recriem, para que eles modifiquem de acordo com o que eles acham que deveria acontecer, né, uma adaptação na história. Acontece, já aconteceu, tá? Legal. A gente saber o porquê daquilo, né? Exemplo, nessa história, né, no Quasímodo, nós tivemos um menino que se recusou a fazer. Foi ótima a sua pergunta, tá? Porque ele tinha acabado de perder a avó e nós não tínhamos entendido o porquê, né? Então nós jogamos, né, entendeu? Então nós demos um outro sentido. Olha, você não faz essa cena, mas quando ele se recuperar, tá? Você vai lá e cuida do Quasímodo. Pode ser assim? Pode. Né? Então, ele esteve na história, ele fez parte de uma outra forma. Então, olha, vamos ser sinceros, né? Eu não gosto de fazer teatro, eu gosto de assistir, vamos supor, tá? Eu só quero assistir e quero participar. Tá? Você faz isso. Né? Então, eles todos... eles não são obrigados a fazer aqui. Eles fazem aquilo que eles gostam. Eu não gosto de estar no palco, mas tem alunos nossos aqui que são ótimos em desenhar, em recortar, eles ajudam a fazer os figurinos, os adereços, né? Então, às vezes eles dançam, eu não gosto dessa dança, tudo bem, por quê? Mas é tão bonito, olha, o significado dessa dança é assim, assim, assim. E aí a gente vai. Não quer? Tudo bem, vamos mudar, vamos fazer outra coisa. Mas você gosta da história, né? Tudo dá para conversar, tudo dá, né? Para encaixar na história. Mas a recusa, a princípio, ela é trabalhada, né? Tem que ter um motivo. Eu não quero, mas por quê? E se for assim? E se for desse jeito? Né? Legal. Você trabalha com teatro, Josiane? Muito obrigada. Oi? Você trabalha com teatro? Não. Ah. Já tive vontade, mas ainda não fiz isso. Olha! Obrigada. Olha, teatro e vaga aqui para vocês, hein? Quem quiser. Nós temos 3 perguntas, tá? Eu estava tentando ir pegando aqui. A Priscila, ela pergunta como envolver um aluno com autista
com autismo, nas atividades do dia a dia, as atividades junto com os colegas, deixa eu ver se eu acho, onde está direitinho, é dela que eu tentei anotar correndo, como envolver um aluno do espectro nas atividades do dia a dia escolar com os colegas? Essa é uma das perguntas, da Priscila. Mas na área de teatro? Na qual área, Priscila? Na área acadêmica ou na área de teatro? Na área artística? Eu acho que pela pergunta dela deve ser nas atividades acadêmicas. Com alunos na escola normal, vamos dizer assim? Isso. O aluno com espectro incluído no regular. No regular, né? Com a flexibilidade do profissional que está atuando, com o foco no desenvolvimento de cada um deles, é possível isso. Mas a estratégia cabe ao profissional. Ao mediador mesmo. Os amigos ajudam muito, mas o profissional ali com um olhar bastante apurado, ele consegue, através das brincadeiras, através do jogo, do lúdico, ele consegue inserir, sim, a criança. Eu vejo que é uma questão bem complicada, porque aqui no Instituto, né, os nossos educandos são 4, 5, né, numa sala que a gente consegue atender. Então, numa sala com 30 alunos, eu acho que mais ou menos essa a pergunta, Priscila, com 30 alunos e você ter uma criança especial, né? Olha, vocês é que tem que ensinar a gente, porque eu acho um trabalho muito difícil, né? É uma questão bem complicada. Eu vejo, né? É isso, né, Priscila? Ela está falando, é isso, né? É uma questão complicadíssima, né? Você tem 30 alunos e um aluno especial e que você tem que fazer... Eu estou jogando para mim, tá? Com a minha experiência. Criar esse vínculo, criar essa mênese, ter esse contato, né? Vocês é que são heróis, né? É complicadíssimo. Não, é possível, é possível. É possível. Acredito que nenhum de nós aprendeu isso em faculdade ou no dia a dia, né? Então, aí a nossa interpretação, a nossa dinâmica, a nossa interação, a nossa intuição, a nossa criatividade, ela tem que ser aflorada, né? Tem que acontecer uma coisa, uma atividade adaptada, um olhar diferente, né? Eu vejo amigos meus que também dão aula em escola pública, que às vezes dá aula pelo menino especial caído no chão, né? Quando chega perto dele, ele se joga no chão e fica olhando com ele de cima para baixo, e com ele deu certo. É um momento que o menino olha aqui para ele e consegue, exatamente, e consegue fazer a lição. Então, esse meu amigo conseguiu um gatilho, né? Para chamar a atenção desse aluno, né? Você passou já por essa situação, né, Priscila? Pois é, né? Então, sabe, samba do crioulo doido, né? O professor, além de estar com a matéria, de você estar ali com o seu planejamento de aula, né? Você tem que, né? Vocês são atrizes também, né? É um lado atriz que vocês vão ter que, sabe, para tentar resgatar aquele aluno, tem que resgatar aquele aluno, né? Para que ele se envolva, para que ele tente, né, acompanhar a passos lentos, né, a matéria que você está passando, né? E usar aquilo que ele o que ele nos dá, o que ele dá. Usar esse ganho, né? Você virar nos 30, Paula, é isso mesmo. O que ele gosta. 30, 60, 120, né? Mas onde ele é focado. Né? Exatamente. Ele tem um hiperfoco aonde? Vai por aí. Tem uma coisa muito legal que eu vi também, o aluno, ele não está prestando atenção, ele está fazendo, né, ele está aqui e tal. Às vezes não adianta corrigi-lo, corrige quem está do lado, e aí ele presta atenção.
Isso eu faço muito aqui às vezes, tá? Comigo funcionou por causa desse vínculo, vou repetir, por causa desse vínculo, dessa mênese, desse comportamento que eu conheço já deles, né? Então, ele não está fazendo, eu corrijo quem está do lado, ele sabe que é para ele. Agora, às vezes, se corrigir ele diretamente, ele trava. Alguns, né? Não vamos colocar todos, alguns têm uma reação, às vezes, mais enérgica, às vezes mais violenta, né? Então, é você saber isso e tentar essa estratégia. Às vezes, sentar do lado dele, às vezes você fazer uma matéria, contar uma matéria olhando nos olhos, às vezes sabe, mudar o seu posicionamento, isso é legal, às vezes chama atenção. A postura do professor, aluno, às vezes ela tem que ser quebrada, para você conseguir atingir. Isso às vezes funciona, tá? O vínculo que o Alexandre está falando, né, vem muito do corpo desse profissional. Como é que ele se posiciona na frente dessa criança, né? É difícil a gente colocar um material para que esteja, né, na frente. A gente tira um pouco esse material, né, e coloca o corpo, a brincadeira com o corpo. Aí eu acho que é possível. Muitas crianças com autismo têm uma necessidade individual muito grande para o desenvolvimento das habilidades. E aí você precisa de algum outro apoio, realmente, né? Daquele profissional um pouco mais especializado ou especializado realmente, né? Que vai trabalhar com muitas adaptações para que ele consiga. Mas acho que a gente, né? Ele é um ser humano e acho que o amor que a gente tem que ter para qualquer pessoa, isso nos faz ir além, né? Nos faz vencer esses desafios. Eu acho que isso é importante, né? Uhum. Questão da empatia, né? A gente... Ele é o aluno, né? Independente se ele tem autismo, síndrome de Down, se ele é aluno. Então, eu acho que a gente tem que ter empatia. Acho que, Cláudia, quando você coloca sair dessa posição de professor, né? E tentar fazer essa interação, mudar a forma de dar aula. Às vezes a gente está tão focado no papel e caneta e aí aquele aluno autista precisa de um vídeo, de uma fala, uma brincadeira, né? Então são essas coisinhas que às vezes a gente precisa ter, né? Esse olhar, né? Tem várias perguntas aqui, eu já estou até perdida no chat, eu vou tentar, se eu pular alguma, alguém me fala aí. A Paula está perguntando se o teatro... Eu vou falar mais uma coisa que eu acho que é muito importante. Pode falar, Cláudia, desculpa. A gente faz muito aqui no Instituto, né? Aquilo que é importante para nós, profissionais, como que nós lidamos com o nosso infantil, como é que nós lidamos com as nossas brincadeiras infantis. Então, é isso que a gente coloca, né? Quando a gente está com uma outra pessoa, né? Então, isso é fantástico, à medida que ele consegue nos ver também, né? A Paula perguntou aqui se o teatro é dado só para os alunos autistas ou para as outras pessoas também. Olha, quem quiser, nós temos até um espaço aqui para a comunidade, para as pessoas que moram aqui no bairro. Você está localizado em Campinas, no bairro do São Bernardo. Então, nós temos um trabalho com a comunidade. Tivemos um trabalho, e que agora temos um tempo, com as mães dos nossos educandos, né? Com as mães que vieram a fazer parte do nosso espetáculo também, né? Então, a gente abre sim. Tá? Quem quiser conhecer o Instituto e fazer parte do nosso espetáculo, está convidado, está convidado. A gente gosta de ver palco cheio, a gente gosta de conhecer gente nova. É uma troca de experiência. Fazer um espetáculo é uma troca também, né? É uma troca. Então, no último espetáculo, nós tínhamos 150 pessoas no palco. 80 portadores de transtorno do espectro, o restante músicos, bailarinos, músicos, amigos, atores, amigos, a comunidade, gente que nunca tinha pisado no palco.
Então, assim, você foi ganhando ao longo desses anos pessoas que queriam participar. O Alexandre brinca comigo porque passou na porta, eu chamo, pode entrar. Mas tem uma coisa. Bravo, porque mais um, a gente vai enchendo. Só que tem uma coisa muito importante, meninas. Né? Você só entra e faz parte do espetáculo se eles aprovarem vocês. É verdade. Tá? Esse aqui, se eles não gostarem, eu não quero que a Flávia participe. Flávia, tchau, você tá demitida. Né? Eu quero que a Joana Dark participe, porque eu gostei dela. Então é a Joana Dark que vai participar. Então eles são seletos, viu? É o critério de seleção bem rigoroso. Muito! De uma responsabilidade tão grande que a gente tem um depoimento de um ator, né, que a experiência para ele foi muito grande. A gente precisava de um ator, um cantor nesse último espetáculo. E o Guigo fala assim, gente, é incrível, porque eu era corrigida por eles, né? Então, assim, não posso errar de jeito nenhum. Sabe, aquilo que sabe, a história fica tão... eles se apropriam tanto da história, sabe, que eles sabem todo o momento certo de entrar, de falar, sabe, a intenção que é dada. Então, é isso, tá? Então, já fica o convite e já fiquem espertas. Vocês podem ser reprovadas por eles, tá bom? Já tá avisado. A Celi pergunta onde vocês costumam apresentar as peças e se é vendido esse ingresso para o público, se é aberto somente para as famílias, como que é esse processo? É um processo normal. Nós fazemos parte da Associação Movimento Dança Campinas há muitos anos e é um espetáculo normal. A gente só chama de espetáculo inclusivo, mas quem vai ver os nossos espetáculos vai ver um espetáculo. Não é para ver... Sim. Geralmente acontece aqui que Campinas só está com o teatro, né? O de Vinhedo, né? O Teatro de Vinhedo é lindo, né? Nós já fomos nós fomos com o Love, inclusive. Foi aí que eu assisti vocês, foi lá no Teatro de Vinhedo. Então, assim, Campinas, né, nós tínhamos o Centro de Convivência, que eu acho que está afinar, né, vai virar um cemitério, infelizmente, né, eu acho que não vai ter reforma, aquele coitado, e nós temos agora o Castro Mendes, né, então, e aqui está uma briga para conseguir uma data, né, então quando a gente consegue, nós lançamos as ideias, mas agora com esse vínculo que a gente tem com vocês serão convidadas a nos prestigiar. Mas né? A gente tem ido muito para Paulínia, né? Teatro de Paulínia. Eu preciso, na realidade, para a apresentação, de um teatro de grande porte, porque a gente faz tudo ao vivo. Então, a música, teatro e dança é tudo ao vivo. Então, se canta ao vivo, se dança, né? Tudo ao vivo. Essa é a proposta. Agora, com o nosso novo modo de viver, agora o que vai acontecer? A gente até pensa em espetáculos pequenos, né, mais enxutos, e em que eles possam participar, né, com um elenco um pouco reduzido, aqueles pockets, né, que nós chamamos. Então, é uma das coisas que a gente está conversando bastante, né, porque o mundo a gente sabe que já mudou e vai mudar, né. Então, até a gente se adaptar a isso, não sei se vamos conseguir tão cedo um espetáculo com um elenco gigantesco, né? Uma que a gente não sabe nem quem vai poder estar no palco e quem vai estar na plateia assistindo, né? Vocês sabem que nós fomos um dos primeiros a parar, né? Assim como a escola, e nós do teatro somos um dos últimos a voltar, né? Não só o teatro, como o circo, como shows, né? Então, uma coisa bem delicada, bem difícil, né? A gente não consegue prever o que vai acontecer. Mas planejando espetáculos menores, seria muito gostoso vocês estarem, né, nos próximos,
Quando vocês tiverem, a Cláudia tem o meu contato, manda que daí eu disparo aqui na rede, aí eu coloco para o pessoal aqui de Vinhedo, eu vou avisando e vou fazendo a divulgação. Pode colocar assim. Eu vou continuar o que tem aqui. A Marlene, ela falou que ela é professora de educação especial, ela faz parte da nossa equipe de educação especial aqui de Vinhedo, e ela falou que ela já trabalhou na instituição só com alunos com deficiência, e juntamente com a turma, ela escreveu uma peça de teatro e apresentou para os pais. Ela falou que foi um sucesso, e hoje ela trabalha com artesanato com os alunos, e eles se destacam e gostam muito das atividades. Amiga artista! Ela faz, sim, ela faz. Agora, esse ano não teve, né? Mas nessa época da Semana da Pessoa com Deficiência, ela faz todo um trabalho e entrega para as pessoas que vão nas apresentações o material que eles fazem. Quer falar, Marlene? Olha, é muito legal, viu? Eu estou adorando ouvir vocês, porque eu sei o como eles se destacam mesmo nessas atividades, né? Essa experiência que eu tive lá foi em Valinhos, numa instituição, foi muito interessante, porque eles, né, tiveram a ideia de fazer o teatro, mas a gente escreveu a história porque eles quiseram inventar a história. Então, a história era, se eu não tenho bem certeza, que acho que o nome era Meu Primeiro Amor. Mas a história tinha a mocinha, o mocinho que se apaixonaram, tinha um duende, porque eles quiseram colocar um duende na peça. E nós ensaiamos muito, e eles apresentaram, e foi, assim, olha, maravilhoso. E um grupo, assim, bem misturado mesmo, sabe? Tanto de idades quanto de deficiência. E saiu uma coisa, assim, maravilhosa. Eu tenho o livro guardado até hoje, porque nós imprimimos e ainda fizemos a capa com papel reciclado, sabe? Tenho guardado. Então, é encantador. Eu sei o quanto isso é legal mesmo, o quanto eles gostam disso mesmo. Legal. Fantástico, Marlene. Olha, e eu acho que fica tanto marcado para você quanto para eles, né? Porque eu lembro do primeiro espetáculo que eu fiz aqui há 10 anos, às vezes algum educando, saiu da escola, eles não esquecem, fica marcado, né? Como aquele programa que você guardou, parece que fica guardado na memória deles. Isso não vai ser esquecido, porque faz tanto sentido. É verdade. Isso é muito eles não esquecem, eu não esqueço. E hoje em Vinhedo eu trabalho muito com artesanato. Mas como em Vinhedo a gente trabalha muito no individual, né? Então não tem o grupo, né? Então aí para fazer o teatro é um pouco mais complicado, né? Mas aí eu trabalho com artesanato. A Flávia, né, mesmo já disse, todo ano a gente prepara os mimos lá para os pais. Só esse ano que, infelizmente, não teremos esses mimos, né? Ai, que coisa. Ah, que bacana saber. Nossa, obrigado por partilhar essa experiência com a gente. Nossa, eu que agradeço. Eu que agradeço. Bom, vamos colocar aqui. A Solange, ela coloca que o trabalho de vocês é muito bom, excelente o que é feito com os alunos, a participação deles de acordo com o que podem e o que querem fazer. Então, né, foi ali. A Maria Silvia lá coloca que achou muito interessante quando no início você mencionou o trabalho em conjunto em torno de um único tema que seria a coroação final do trabalho, né? Aí teve uma que colocou bem lá no início a interdisciplinaridade, né? A importância disso, né? E eles estar trabalhando em todas as áreas e depois ter um produto final, né? Para eles é bem enriquecedor. A Clara está perguntando que vocês conseguem desenvolver remotamente nesse período de isolamento. O que vocês estão fazendo de atividade para eles, remota? Como tá? Bom, eu vou falar da artística, tá? Eu estou enviando alguns textos, né? Eu estava trabalhando bastante como é que chama o caipira brasileiro? Que eu estava querendo desenvolver alguma coisa muito nossa, muito nacional. Ai, meu Deus, puta, eu falei tanto dele. Ai, não é o João Grilo. Ai.
Ai, desculpa, gente. Não é Jacatatu também, não. Me ajuda, gente. Não é Mazzaropi também. Não, ai. É aquele, é tipo um João Grilo brasileiro que ele engana as pessoas, não é o Jacatatu. Malas Artes, obrigado, Karina Silvia Emílio. Pedro Malas Artes, exato. Então, eu estava trabalhando remotamente, o Pedro Malas Artes, né? Então, eu mandava o texto, a gente discutia, a gente falava um pouco do interior, de um sotaque. Então, por enquanto, eu estava trabalhando nessa linha, né? E um pouquinho de teatro de animação, que é uma coisa que eles gostam, né? O teatro de objetos, eles dão de sombras, né? Então, eu estava trabalhando remotamente, né? Online, isso com eles. Mas está tendo aulas online de todas as áreas, né? Nós estamos enviando atividades para casa e fazendo atendimentos clínicos aqui. É dessa forma que a gente está trabalhando. Todo mundo teve que se reinventar, né? De um dia para o outro, a gente teve que achar estratégias para atender, né? Então, online, papel, e aí vamos tentando, né? Mas muitos ganhos também. Acho que a gente tem ganhos de tudo isso, que a família está mais próxima, observando coisas que eles não mostravam em casa, enfim, eu acho que vendo realmente o potencial muitas vezes de cada um, nos pedindo ajuda para outros, né, comportamentos que estavam, ou habilidades que precisavam ser desenvolvidas e não estavam sendo vistas, e a gente podendo dar esse apoio para a família em casa. Então, assim, tem um momento bastante diferente, mas de alguma forma eles estão sendo assistidos, né? A Solange pergunta qual é a idade atendida aí pelo Instituto, qual a idade que vocês atendem? Desde uma estimulação precoce, tem desde bebês aqui, até o ensino médio. E aí tem vários elogios, né? O ser se tornou escola. Então, assim, até o 9º ano, né? E depois a gente tem uma parceria com o SEJA, que é até o ensino médio. O mais velho que nós temos tem qual idade? 45. 45. É o mais velho que a gente tem. 41? 51. 51. É 51. Nós temos desde 4 anos a 5. Oi? 1 ano e 7 meses, né? A Laurinha que está aqui, vocês não estão vendo, né? Mas ela está no suporte. Aqui, nós temos o suporte aqui, temos o Felipe. Nosso suporte dança também nos espetáculos. Sem equipe, gente, não funciona, né? Se não tiver um vínculo com uma equipe que constrói junto, não dá, né? Então, a mais nova que a gente tem aqui, 1 ano e 7 meses, e a mais velha tem 51. 51 anos. A gente tem vários elogios, né? Do trabalho de vocês. Eu acho que eu não perdi nenhuma pergunta mais. Deixa eu ver. Acho que não. Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta. Se alguém mais tiver alguma pergunta, alguma coisa. A Karina está falando agora aqui, Flávia, que ela fez uma oficina na época do Love Love. Na época do Love. Aí a Juliana colocou que ela trabalhou como cuidadora de uma criança que participava do SER e teve a oportunidade de assistir a apresentação. A Karina fala que ela não esquece. A Neuza falou que ela fez uma pergunta acima. Deixa eu ver se eu acho. Neuza, deixa eu ver se eu acho. Você perguntou, Neuza? Vamos ver se a gente acha aqui. Se é possível ter acesso à programação mensal ou anual de vocês? Nas redes sociais. Nas redes sociais. Olha, esse mês, a partir de hoje, eu acredito que já está saindo um vídeo. Hoje, amanhã, vai começar a sair vídeos semanais, 3 videozinhos semanais de cada área. Eu acho que é bem legal, vale a pena. Curte a página tá no Instagram. No Instagram do Instituto SER. Eu acho que tem muitas dicas, né? Nós estamos falando sobre as práticas educacionais, né? Algumas coisas importantes aí. Então, ao longo do ano,
A gente vai até o final do ano. Sim, a terapia ocupacional, a psicologia, a matemática... Teatro, música, dança, toda a parte pedagógica, psicológica. A parte também motora, né? Educação física, fisioterapia. Então, toda a nossa equipe, né? Vai lançar pequenos vídeos, né? Tem mais uma pergunta que eu tinha perdido da Sônia. Ela quer saber quanto tempo leva todo o processo, desde o inicial, os estudos, o roteiro, produção, ensaio, até a estreia, até o dia dele, né? Ótima pergunta. Geralmente, quando a Cláudia é assim, nem termina o espetáculo, ela quer saber do outro. Tá? Então, assim, eu lembro que no dia 2 de janeiro, ela me ligou perguntando se o texto estava pronto para o próximo espetáculo. Né? Mentira! Verdade. Então, aí o que acontece? Geralmente nós começamos, nós discutimos o tema, a gente conversa com a equipe, eu converso bastante com a Cláudia, olha, nós vamos montar esse espetáculo. Então, eu geralmente faço a adaptação disso, e assim que a gente começa a aula, né, porque o tempo de apreciação, o tempo de entendimento, tá, é outro, mímese, né, é menor. É pequeno, então, e cada um com o seu tempo. Então, geralmente, a gente, já no começo do ano, né, a Cláudia, no meio do ano, ela já sabe a data da apresentação, mas o nosso trabalho já começa quando termina o ano, né? Quando está terminando o ano, a gente já sabe o que vai acontecer no ano seguinte, vai começar as aulas, primeiro mês, vamos discutir, vamos conhecer a história, vamos conhecer o tempo, vamos conhecer o autor, vamos conhecer o personagem, vamos conhecer a época, aí nós vamos para o texto, né? Então, quando chega o texto na mão dos nossos educandos, dos nossos convidados, já está mais ou menos no meio caminho andado. E aí a parte do texto, que na realidade, a exaustão, tá, gente? Repetir o texto, repetir um gesto, construir o gesto, dar sentido ao gesto, e de novo, como é que é fazer desse jeito, se você estivesse triste, se você estivesse feliz, e se você estivesse com um pouquinho de dor de cabeça, né? Então, nós vamos colocando, né, meio que dificuldades para que esse texto aflore, né? Saia de uma maneira meio orgânica, né? Meio visceral mesmo, né? E é muito gostoso ver esse processo. Mas respondendo à pergunta, é um trabalho mesmo de 8 meses, 6 meses ali, né? Sabe? Dia, todo, né? Uma semana, tem o tempo do teatro e vamos fazer. Manda a lição para casa, e assiste filme, pesquisa. É isso. A Lucinéia pergunta os profissionais envolvidos nesse trabalho, né? Quais são os profissionais que estão envolvidos? Toda a equipe. Porque a área da terapia ocupacional, muitas vezes, vai utilizar, né, a confecção de cenário, a confecção de figurino, pregar um botão, enfim, colar flor, fazer os adereços. Então, assim, a gente tem a participação muito grande, né? Às vezes, a roupa, quando é feito o figurino, né? Porque muitas vezes a gente tem um aproveitamento de figurino, vem para cá e ele vem cru, né? A gente tem que fazer todo esse trabalho. No Quixote, nós alinhavamos todas as roupas. No Quasimodo, nós tingimos todas as roupas, né? Então, assim, em cada momento, No Quixote, nós fizemos muitos cenários, muitas placas de cenário. Foi uma coisa muito bacana, porque a equipe do Ser faz parte do espetáculo do Ser. Né? Então, o meu trabalho é fazer com que as pessoas sintam esse gosto, né? Sintam esse prazer de atuar, de ser um ator, de ser uma atriz. Né? Eu estou aqui para isso também, não estou aqui só para os nossos educadores, eu estou para todos que fazem parte do espetáculo. Né? E o meu trabalho é fazer com que a pessoa se sinta à vontade fazendo aquilo. Às vezes, né, muitas mulheres
mães, falam, nossa, é o meu sonho fazer teatro. Eu falei, então vamos realizar isso aí agora, vamos fazer já isso, né? Vamos fazer isso. Então a equipe toda aqui trabalha. E legal assim, porque assim, se uma de vocês vier a fazer parte do nosso espetáculo e serem aprovadas por eles, tá? Vocês vão ter essa experiência de estar no palco sendo atrizes e eles vão ter a experiência de estar contracenando com vocês e vice-versa. E vocês a experiência de estar fazendo. Então, olha que troca bacana num palco dentro de uma história, né? A necessidade de atuação com as crianças com mais comprometimento, todos os pedagogos entram, né? E entram fazendo parte do personagem. Com personagem, com fala, com tudo. Então, eu acho que a gente tem o privilégio de ter uma equipe muito flexível e que gosta de se colocar, né? Então, eu já falei assim, se colocar em cena, né, se colocar o corpo, né, facilitando essa aprendizagem, isso é muito importante para a gente. Então, estar no palco com eles faz parte da nossa área pedagógica, né? Então, a brincadeira é estar participando de tudo. É uma necessidade para estar aqui, né? O Alexandre brinca. Nas minhas entrevistas eu pergunto se a pessoa tem DRT, né? Porque DRT é o nosso registro artístico, né? Artístico, né? Então eu falo assim, não, eu esqueci de perguntar, então você enganou a pessoa, brincando, né? Mas é verdade, porque acaba se envolvendo, né? Não tem como ser uma pessoa, olha, eu só faço isso, não. Sabe quando você lê para o seu contrato, sabe o contrato, as letras miudinhas você vai estar no palco, tá ali, ó. Então você assina e acaba não vendo aquilo ali, e você acaba indo para o palco, olha que beleza. Muito gostoso isso, né? É funcional, porque assim, ele acaba se engajando. Olha, Cláudia, eu não quero estar em cima do palco, mas ele faz parte de um bastidor. Se ele faz parte do bastidor, ele tem um roteiro. Quando o Alexandre fala, nós temos um espetáculo dentro e fora. Eu tenho uma equipe de apoio dentro e uma equipe de apoio fora, né? Então, assim, mas todo mundo está envolvido. Todo mundo. Até a minha cozinheira, porque ela vai... Sim, a Jandira. Servir, ela tem que... Né? Eu tenho as minhas pessoas da limpeza, que elas vão limpar o teatro, né? Geralmente precisa disso. Mas a gente tem que deixar limpo também, elas vão junto comigo. Então, é o dia que todo mundo trabalha. Teatro não é só quem está no palco, tá, não gente? É toda uma equipe. Então, ninguém é forçado a atuar, não, tá? Mas a fazer parte do que você gosta. Eu gosto de pintar, eu gosto de desenhar, eu gosto de costurar, eu gosto de fazer figurino. Eu posso, no dia lá, ficar cuidando de um educando. Eu posso, então, sabe? Então, a equipe, ela o nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia, né? sim, né? Então é uma ramificação, assim, não é só botar o figurino, fazer uma maquiagem e estar lá falando. Não, é muito mais do que isso, tá? É muito mais do que isso. O resultado é nesses 8 meses que a menina me perguntou, né? Como é que esse tempo a gente já vai pré-selecionando todas essas funções para acabar no palco. Mas tudo isso foi um ganho de anos, não é? A gente foi fazendo, vendo que dava certo, que não dava, e fazendo uma negociação em cima disso. Como errar é importante, né? Como errar é importante, né? E você, né, refazer, reaprender, ressignificar com, né, o erro que você faz, né? Isso é muito importante, né? É isso. Tem muita gente elogiando, vários que assistiram Love, 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 o pessoal que está em Vinhedo há mais tempo, né? Teve o prazer de assistir. Aí tem uma pergunta da Clara aqui, se quem é atendido no SER também frequenta a escola regular, ou se só... Alguns sim, a gente faz... Vocês têm os dois, né? Tanto os que estão no regular como que estão na escola de vocês aí.
Aí teve uma que colocou, acho que foi a Renê, que colocou que vocês são muito contagiantes. Deixa eu ver se eu acho. A Renê, você tem uma energia muito contagiante. Ficamos com muita vontade de participar. Ótimas explicações. Ei, Renê! Aí a Thalissa coloca uma equipe fantástica, extremamente acolhedora. Já assisti alguns espetáculos e participei das terapias comunitárias. A Juliana coloca: a vivência de vocês validam a importância de uma escuta empática do outro para primeiro ser aceito e receber a oportunidade de remediar relações. Verdade, Juliana. A Maria Silvia, ela colocou em cima que ela viu o Love Love, que ela assistiu e que ela gostou, e agora ela está colocando o prazer de rever vocês. A Carmen coloca que é muito bom a união de uma equipe com um objetivo. E aí o pessoal tá agora, né? Muito obrigada, fantástico, parabéns. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa, mas a gente está passando as horas estão indo e está muito gostoso esse bate-papo, né? De estar com vocês aqui. Então, ter essa troca, né? De trazer um outro lado, né? Então, não sei se alguém mais tem alguma pergunta, se vocês querem colocar mais alguma coisa. Ai, Love, 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 que saudade, viu? Olha o que vocês estão fazendo. E a gente tinha comentado, a Laura aqui do lado, ela tinha falado, vamos voltar a fazer o Love, ó, depois dessa, não sei, gente. Eu acho que nós vamos ter que voltar a fazer o Love, né, e convidar para nós estarmos indo assistir, né? Quem já assistiu, rever, e quem não assistiu, tem o prazer de ver de novo, né? Curte a página do Ser, vai. A Selene perguntou para vocês falarem nas redes sociais de vocês, para a gente poder estar encontrando vocês. Quais são as redes sociais que vocês têm? Instagram, Instituto Ser. Vem cá, Laura, nós vamos fazer o seguinte. Vou apresentar a Laura. Só para evitar o tumulto, eu vou apresentar a Laura para vocês, ó. Vem cá, Laurinha. Olha, ela vai... Oi, gente. Oi, Laura, prazer. Tudo bem? Bem. Vou digitar no chat para vocês também, tá? O Instagram é Instituto Ser BR, se eu não me engano. BR. E no YouTube tem vários vídeos também dos espetáculos. É Instituto Ser. No Facebook também, Instituto Ser, tá, pessoal? Ô, Laura, fala um pouquinho. Eu acho que é legal ouvir a Laura. A Laura faz um tempo que nos acompanha. A Laura foi minha aluna de balé e ela começou a fazer parte, assim, do Instituto. Mas fala como é que é trabalhar. É muito gostoso. A equipe toda ajuda todo mundo. Aqui não tem o educando da pedagoga X. Ele é o educando. Ele trabalha com todo mundo. Todo mundo está disposto a fazer o que for melhor para aquela criança. Sempre, 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 sempre. E eu comecei dançando só no instituto e é muito emocionante ver a evolução deles durante os ensaios, ver eles no palco. A primeira vez que eu assisti o Ser foi o Love. E eu chorei muito, 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 muito. Porque é muito emocionante. Eles ficam muito animados, eles ficam emocionados. E é muito bonito de ver. E participar disso tudo, participar com eles, estar presente nos ensaios, estar presente no dia a dia, agora que eu estou aqui presente no dia a dia, é muito bonito de ver. A evolução de cada um. Aqui a gente comemora cada vitória. Às vezes um educando chega aqui, ele não está falando, ele não é verbal. E aí ele passa uma semana fazendo um trabalho, passa um mês, passa um ano, ele solta uma mãe, um papai, os pais choram, a gente chora. É muito gratificante. Mas acho que uma coisa que é importante é tratá-los, né, com regras que o teatro exige, que a atividade artística exige, de acordo com né? Cada um pode dar. E aqueles que podem dar e estão na linha de frente são exigidos, não é? Então, tem hora para entrar, tem hora para sair, tem hora para falar, tem hora aonde colocar roupa, o que fazer. E às vezes eles corrigem a gente. Eu danço desde os meus 5 anos e eles falam, não, agora não é para você falar, não, a sua roupa não tem que estar aqui. Eles ensinam mais
pra gente do que a gente pra eles, com certeza. O que é uma coxia? Quem tá falando, o outro não pode falar, esperar a vez, né? Saber o horário que tem que pôr o microfone, quem é que põe o microfone, o cuidado que tem que ter com tudo isso, né? Com esse aparelho. Então, assim, é uma disciplina muito grande. E eu acho que ver o bastidor do ser, né? É mais que um teatro profissional, eu acho. Sim. Né? Em determinados momentos, a gente não só exige, mas eles também exigem isso. Sim. É importante. É muito... Eu, como bailarina, é uma realização trabalhar com essas crianças. Eles ensinam muito para mim. Muito, 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 muito. Tanto como me portar dentro de um espetáculo, tanto como pessoa. Eles ensinam muito. Linda. Não, fica. É o nosso xodózinho, essa daqui, viu? Não fica juntinho. Cláudia, Alexandre, as pessoas, né, todas elogiando. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. A Paula colocou que obrigada pela formação, foi enriquecedora. Obrigada pela oportunidade, obrigada pela disponibilidade. A Cláudia, a gente mandou um WhatsApp, logo ela respondeu e aceitou, né? E a gente agradece muito, né? Eu sempre falo, a gente começou humildemente, assim, estamos em época de pandemia, vamos tentar fazer algumas formações, algumas lives, vamos aproveitar esse momento, né? E aí a gente, felizmente, estamos conseguindo várias, e essa semana nós tivemos 2, ontem e hoje com vocês, e está sendo muito gostoso, então muito obrigada pelas essas horas que nós passamos juntas, né, juntos, vocês trazerem essa experiência de vocês com o teatro, né, a gente falar um pouquinho sobre a empatia, a importância de olhar o outro, a importância dessa comunicação com o outro, né, de forma de comunicação, de interação. Então, eu tenho que só agradecer vocês. E o que vocês precisarem, nós estamos disponíveis, tá bom? Vocês podem mandar, né, entrar em contato através do Face, ligar. O telefone do SER é 3272-2520, né? Então, está aqui direto. 3272-2520. Quando no chat. Nas nossas redes sociais também tem essas informações de endereço, telefone. Pode seguir a gente vai adorar ter vocês com a gente. E quando a gente retornar, tiver os eventos, alguma coisa, me manda, Cláudia, que aí eu passo para todo mundo aqui na rede. A gente vai colocando. Tá bom? Muito obrigada. Um bom final de tarde. Beijo para vocês. Tchau.